A proposta de reforma da Previdência, ela é, nesse momento, fundamental, talvez o projeto mais importante enviado pelo novo governo, exatamente pela condição das contas públicas do país. O país tem hoje um orçamento superior a R$ 1 trilhão, dos quais o governo só consegue manejar menos de 10%. Né? E uma grande parcela desse comprometimento está exatamente nas despesas obrigatórias. Uma dessas despesas obrigatórias é exatamente a despesa com a Previdência. A despesa com a Previdência no Brasil, ela deve representar no ano de 2019 alguma coisa próxima a 14% do PIB. Em grande parte dos países está abaixo de 10% do PIB, né, o que faz com que o orçamento do país seja bastante engessado. Quando nós falamos em engessamento, nós estamos falando basicamente em saúde, em educação, em infraestrutura, que ficam comprometidos exatamente porque os gastos com a Previdência são bastante elevados no nosso país. Os esforços do governo devem se concentrar na aprovação dessa reforma, exatamente pela importância que ela representa e principalmente por possibilitar ao país ter alguma flexibilidade no que tange à gestão do orçamento público. Dos itens mais importantes da reforma da Previdência, nós podemos destacar alguns aspectos que parecem fundamentais e colocam exatamente, se aprovada, claro, o nosso regime previdenciário em linha com o que existe já no mundo desenvolvido. Né? Então, primeiro, é a extinção, no médio prazo, da possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. O Brasil ainda é um dos poucos países do mundo em que as pessoas podem se aposentar por tempo de contribuição. Então a proposta ela prevê uma regra de transição, mas já na década de 30, ou seja, portanto daqui a 12 anos, nós teríamos as aposentadorias todas elas por idade. Tanto os homens, no caso 65 anos, e as mulheres, neste caso também 62 anos. Um segundo ponto importante da reforma é exatamente a equalização do setor público e do setor privado. Então aposentados do INSS se aposentam com um teto que hoje gira em torno na casa de R$ 5.800, enquanto ainda existem carreiras do funcionalismo público, principalmente aquelas que entraram antes do ano de 2003, que se aposentam com um salário integral. Então, a proposta visa exatamente corrigir esse tipo de distorção e fazer com que tanto funcionários públicos quanto funcionários do INSS, funcionários que estão no regime geral da Previdência, que são os do INSS, e aqueles funcionários públicos que estão nos regimes especiais de Previdência, que eles possam exatamente convergir e todos estejam na mesma regra, ou seja, ninguém recebe mais do que R$ 5.800 como teto da Previdência. Um terceiro ponto importante está ligado ao acúmulo de aposentadorias e pensões. Quer dizer, o governo fez uma mudança nessa regra também, e evidentemente que para poder aliviar as contas públicas, na hipótese de falecimento de uma pessoa do casal, a pessoa que recebe eventualmente uma outra aposentadoria teria que optar ou por continuar com a sua própria aposentadoria ou pela pensão, aquilo que for evidentemente mais conveniente para o seu orçamento. E um outro elemento, e aí está muito mais ligado à assistência social, são as questões ligadas ao BPC, que é exatamente um recurso que é utilizado para aquelas pessoas mais carentes da nossa sociedade, que ao atingirem 65 anos de idade, passam a poder receber um salário mínimo. A proposta do governo é trazer essa idade para 60 anos, pagando inicialmente R$ 400, e aí progressivamente até os 70 anos de idade, chegar novamente ao salário mínimo. Destaca um elemento importante que é o elemento ligado à aposentadoria rural. O governo torna um pouco mais difícil, vamos assim dizer, o acesso à aposentadoria rural. Hoje, para se aposentar, o trabalhador rural tem que contribuir pelo menos 15 anos, ele passa a ter que contribuir 20 anos no mínimo para poder pleitear a aposentadoria. Então, essa também é um ajuste que a atual equipe econômica fez na proposta que foi enviada para o Congresso Nacional, lembrando que a decisão final cabe ao Congresso Nacional, portanto, qualquer tipo de alteração que seja feita, dará voz, em última instância, ao Congresso Nacional. É de lá que sairá a decisão de aprovar a reforma da Previdência com alterações ou de não aprovar a reforma da Previdência.
O país chega em 2019 numa situação macroeconômica bem mais confortável do que ele tinha, por exemplo, há 3 anos atrás. Inflação controlada, muito próxima do centro da meta, alguma folga no setor externo, o câmbio bastante ajustado, sem grandes flutuações. O grande desafio do país, em 2019, é equalizar a questão fiscal. E ela passa exatamente pela reforma da Previdência. O que é importante destacar é que a reforma da Previdência não mexe com as pessoas que já estão aposentadas. As pessoas que já estão aposentadas, as pessoas que são pensionistas, elas vão continuar recebendo o seu benefício do mesmo jeito que sempre receberam. É importante passar a reforma da Previdência exatamente para garantir que o fluxo de caixa do orçamento possa garantir que essas aposentadorias continuem sendo pagas em dia, como sempre foram. Do contrário, nós podemos enfrentar os riscos que alguns estados brasileiros recentemente enfrentaram. Exemplo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que enfrentaram sérios problemas de caixa e atrasaram seus pagamentos, tanto dos funcionários públicos da ativa quanto dos aposentados. Então, para garantir que esses pagamentos continuem sendo feitos em dia, é muito importante a aprovação da reforma da Previdência. É a reforma mais importante do ano de 2019 e é aquela reforma que vai possibilitar exatamente alguma folga orçamentária, possibilitando que o governo retome investimentos públicos, principalmente na área de educação, na área da saúde e na área da infraestrutura.